Bom dia. Nome de novo, Fabiana, não estava gravando ainda, tá? Pessoal, pode ir lá no bate-papo me mandar o seu nome, tá? Fabiana, manda novamente, por favor, tá bom? Pronto. Pronto, aí tem gente que já tá mandando, isso mesmo. Mandei Muito bom. pegar a apostila um pouquinho. A apostila que a gente vai usar ela hoje, tá? Aqui na nossa aula. Bom dia, vai me mandando o nome. Pessoal, ontem eu estava explicando para vocês um processo, um fenômeno que aconteceu com os hebreus chamado de diáspora, né? E aí eu vou retomar para vocês porque isso daqui é super importante. O nosso próximo desafio será no dia 30, né? E eu já estou avisando a vocês que sobre a diáspora terá aí umas 2 ou 3 questões dentro do nosso desafio, tá? Tudo bem? Então, vocês têm que saber o que foi a diáspora. Então, o que eu vou fazer na aula de agora? Eu vou retomar o que foi a diáspora e vou responder com vocês os exercícios sobre os hebreus, que está a página 45. Tá bom? Certinho? Isso, vai me mandando o nome lá, pessoal, no bate-papo para valer como Bia, vai ser exercício só do capítulo agora 7? o próximo desafio. É. Não, ele vai cair o outro também, que é o 8, tá Ah, bom? tá bom. Certo? Vai também cair algumas coisinhas do 8. A gente não vai conseguir cumprir ele inteiro, o capítulo 8, mas a gente já vai dar uma adiantada, ok? Bom, pessoal, é o seguinte. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela, para vocês conseguirem enxergar. Eu estava falando, na aula passada, que nessa região, aonde os hebreus eles se instalaram, era uma região conhecida por ser muito árida. Aí eu me lembro que eu perguntei para vocês o que era árido, um monte de gente participou comigo dizendo, árido é uma região seca, né? Então aqui, ó, esse riozinho aqui é chamado de Rio Jordão, tá? Então ao redor desse Rio Jordão, muitas tribos queriam dominar as suas margens, exatamente para ter acesso à água do rio, para conseguir beber, para conseguir irrigar a sua plantação e assim conseguir alimento, né? Inclusive, as tribos dos hebreus, elas acabaram sofrendo ataques e também tentando invadir espaços de outras tribos para conseguir ter acesso a essa água. E aí, o que fez os hebreus conseguirem se fixar nesse local foi o sentimento de pertencimento a essa região. Por quê? Porque eles acreditavam que era um povo escolhido por Deus para habitar essa região, não é? E a partir desse sentimento de união, eles acabaram desejando que as tribos se unificassem, porque se elas fossem unidas, elas conseguiriam expulsar as outras tribos dessa área, não é? E isso de fato aconteceu. Então formou-se o reino de Israel. Lembra disso? Só que a gente observou que o último rei do reino de Israel, que unificou todas as tribos, era um cara chamado Salomão. Quando Salomão morre, as tribos que estavam ali formando o reino de Israel, elas entraram em conflito, porque elas não concordavam em quem deveria ser o sucessor de Salomão. Então, toda essa área aqui, ó, que está coloridinha no mapa, de amarelo e azul, era o reino de Israel. Depois que Salomão morre, esse reino ele divide em 2 partes, tá bom? Pois não, Lucas? Eu tenho uma pergunta. Sim. Israel foi um dos últimos que governou o reino de Israel, certo? Na verdade, ele foi. Na verdade, não é que ele foi um dos últimos, ele foi o primeiro, né? O primeiro? Quer ver? Lembra? Deixa eu ver se eu tenho aqui no. Aqui, ó. O Saul, ele foi o primeiro rei que fundou o reino de Israel, certo? Ah, achei que era outro. Eu ia perguntar qual que era o primeiro nome do reino. É esse aqui, Saul, tá? Então, o que a gente observa? Saul foi escolhido como líder de todas as tribos dos hebreus para juntá-los e governá-los, certo?
Quando Saul morre, ele é que formou o reino de Israel, assume o seu filho, chamado Davi, certo? Quando Davi morre, quem que assume? Salomão. Então, antes, eram várias tribos separadas, vivendo aí em comunidade, onde não tinha um mais poderoso que o outro. De repente, essas tribos vão se unificar. Sob o governo de quem? Governo de Saul, que formou o primeiro reino de Israel, certo? Quando Saul morre, quem governa o reino de Israel é Davi. Quando Davi morre, é o seu filho que passa a governar, né? O filho de Davi chamava-se Salomão. Foi Salomão que conseguiu fortificar o reino de Israel, ou seja, conseguiu fazer uma boa defesa, conseguiu fazer um exército bastante forte, tá? Esse Salomão era o rei do reino de Israel. Tudo bem? E aí, quando esse Salomão morre, as diversas tribos que formavam o reino de Israel, elas não concordavam com quem deveria ser o sucessor de Salomão do trono, certo? E como que ficou dividido então esse reino de Israel? Bom, tinha duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que apoiavam o filho de Salomão para continuar governando os hebreus. O filho de Salomão se chamava Roboão, tá? Então as tribos de Judá e Benjamim se juntaram para apoiar o filho de Roboão. As outras tribos todas, elas quiseram que Jeroboão, que era um outro líder militar, fosse rei. E aí, então, como não houve acordo sobre quem governaria Israel, o que aconteceu com esse reino de Israel? Ele se dividiu. Então, a gente tem essa parte ao norte, o reino de Israel, com várias tribos aqui juntas, e eu tenho o reino de Judá ao sul, né? Esse reino de Judá formado basicamente por duas grandes tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ok? Tudo bem? Aqui, ao norte, o reino de Israel foi governada por Jeroboão e o reino de Judá, ao sul, foi governado por Roboão, que era filho de Salomão. São muitos nomes, né, turma? Os nomes, às vezes, meio complicadinhos, mas o que importa é entender o contexto. Beleza? Tudo bem até aqui? Certo? Sim. Então, vamos lá. Pessoal, quando essas tribos, né, elas vão se dividir, começam a surgir os profetas. Esses profetas eram religiosos que tentavam mostrar para a população quais que eram as vontades de Deus. Então eles tentavam aqui, ó, como eu coloquei, explicar sonhos, visões, ele tentava falar com os deuses, eles tentavam prever o futuro. E mais que isso, eles começaram a ver, tanto no reino de Judá quanto no reino de Israel, como que os hebreus viviam. E esses profetas começaram a criticar o modo como os hebreus viviam. Por que os profetas criticavam essa realidade vivida pelos hebreus? Porque havia uma grande desigualdade social. Ou seja, tinha uma grande diferença entre o jeito que os pobres viviam e os ricos viviam. Quando foi formado o reino de Israel, lá atrás, com o governo de Saul, o que a gente observa? Aquelas comunidades, né? Aquelas tribos comunitárias, onde todo mundo se ajudava, onde não tinha um mais poderoso que o outro, acabou. Então eu comecei a ter gente que começou a enriquecer cada vez mais e pessoas que ficaram cada vez mais pobres. E essas pessoas que estavam ficando muito ricas, elas enriqueciam cobrando cada vez mais impostos e roubando dos mais pobres. E aí, o que acontecia? Os mais pobres levavam cada vez mais uma vida de pobreza, de miséria. Muitos, inclusive, morriam de fome. Enquanto que os ricos, por exemplo, viviam ostentando, viviam no luxo, davam várias festas para os amigos, e nessas festas a gente percebia que muito de comida era jogada fora, era desperdiçada. Então os profetas viam o jeito que os ricos e os pobres viviam e começavam a criticar, porque isso não era moral.
Isso não era legal. Nossa, enquanto eu tô vendo gente morrendo, passando fome, eu tô jogando comida fora, isso não é legal, né? Então, isso era um alvo das críticas dos profetas. E aí o seguinte, os profetas vendo esse modo de vida da população hebraica, começou a dizer o seguinte, ó, não basta você participar dos cultos religiosos. Você tem que colocar em prática na sua vida aquilo que você aprende nos cultos. Então, por exemplo, se lá no culto você ora, você reza, você agradece a Deus porque Ele é justo e você não é, isso não vale a pena, isso não é ser verdadeiro consigo mesmo, né? Então era preciso participar dos cultos, mas também era preciso praticar a justiça, era preciso ajudar os mais necessitados, como por exemplo os órfãos, as viúvas e aqueles que são mais pobres. É preciso que você seja humilde a ponto de, se você acumular riqueza, que essa riqueza não seja passando os outros para trás, não seja pegando suborno, não seja sendo corrupto, roubando, né? Então, tudo o que os profetas faziam era criticar a forma como muitos hebreus viviam, né? Enquanto que na igreja eles pensavam, falavam alguma coisa dentro da religião, mas na sua vida fazia outra. Lembra do exemplo que eu dei do celular na sala de aula ontem? Né? Gente, ninguém pode mexer no celular. Enquanto vocês fazem tarefa, copiam alguma coisa da lousa, eu estou lá no meu telefone mexendo para lá para cá. Então, era exatamente isso que muitos hebreus faziam, né? Falavam uma coisa, mas fazia outra. Não vivenciava aquilo que eles viam dentro dos cultos. Tudo bem? Posso continuar? Então vamos lá, turma. Pode. E aí, a gente observa o seguinte: esses profetas, eles começaram então, como eles conseguiam conversar com Deus, eles interpretavam as visões, os sonhos, eles passavam para a população o que é que Deus mandava fazer. E as pessoas deveriam agir, deveriam viver, se comportar de acordo com aquilo que Deus falava, certo? Então, os profetas, eles foram os responsáveis por fundar e consolidar uma religião. Que religião é essa? O judaísmo, tá? O judaísmo é a primeira religião monoteísta ética da história. Vamos lá entender o que é isso. Religião monoteísta. Monoteísta é quem acredita em apenas um Deus. Então, todos aqueles que seguem o judaísmo acreditam em quantos deuses? Um só, certo? O que quer dizer que essa religião era monoteísta ética? Significa que Deus ditava, passava para os profetas como é que as pessoas deveriam se comportar, certo? E as pessoas que seguissem o judaísmo deveriam viver exatamente como Deus mandava. Tudo bem? Mais tarde, claro, né, surgiram outras religiões, as diversas religiões cristãs, como, por exemplo, o Adventista do Sétimo Dia, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, e assim, entre outras, o próprio catolicismo, né, e o islamismo, que são religiões que também são monoteístas éticas, ou seja, as pessoas vão acreditar naquilo que Deus passa e vão ter que viver de acordo com aquilo que Deus determinou. Por exemplo, lembra dos 10 mandamentos que Moisés recebeu? Aqueles 10 mandamentos nada mais são do que uma forma da gente se comportar. Se eu não me comportar de acordo com aqueles 10 mandamentos, eu não estou sendo ético. Por exemplo, um daqueles 10 mandamentos diz para não cobiçar as coisas alheias, ou seja, que é proibido roubar as coisas dos outros, desejar as coisas dos outros, né? E aí, se eu fico com inveja, querendo as coisas dos outros e assim por diante, eu não estou sendo ético. Por quê? Eu acredito nos 10 mandamentos, mas eu estou agindo de acordo com o que prega os 10 mandamentos? Não. Tá bom? Pois não, Lucas?
Então é errado desejar as coisas dos outros. Isso, de acordo com os 10 mandamentos cristãos. Legal. Aí você pensa, como eu queria ter aquele carro? Isso seria errado? Não, aí tem uma diferença, Lucas. Imagina que é o seguinte: eu tenho um celular velhinho, nossa, tem uns 5 anos, de verdade, meu telefone tem uns 5 anos já. Aí, de repente, você chega na escola com o iPhone 11. Aí fica assim, nossa, gente, eu quero aquele iPhone ali do Lucas para mim. Nossa, gente, como aquele iPhone é legal, como aquele iPhone é maravilhoso. Eu quero aquele iPhone, eu quero o telefone do Lucas. Não é que eu quero um telefone melhor, eu quero o telefone do Lucas, eu estou desejando o que é do Lucas. Entendeu a diferença? Ou Entendi. então falar assim, ó, nossa, meu celular tá tão velhinho, eu acho que eu quero comprar um celular igual desse do Lucas, olha que celular legal. É diferente, entendeu? Já vi É um como se vídeo, fosse uma já vi um inveja de querer cobiçar o que é seu. Não é porque eu quero ter um telefone igual, né? Nossa, eu quero ter um telefone igual do Lucas, porque eu vi que o telefone tem uma câmera boa, tem boa memória, ele é rápido, ele não trava. Legal, eu quero um telefone daquele. Acho que eu vou lá na loja e vou comprar. Legal. Isso é, nossa, é legal. Eu reconheci que o telefone dele é melhor que o meu e que para mim aquele telefone seria bacana. Agora, outra coisa é ter aquela inveja. Nossa, eu quero o telefone do Lucas. Se o Lucas deixar o celular dele aqui em cima da mesa, eu vou pegar, enfiar no bolso e levar para mim, porque eu quero esse telefone do Lucas para mim. Não importa, por exemplo, se a Júlia tem um telefone igual. Não quero o telefone da Júlia, eu quero o telefone do Lucas, porque eu quero a coisa que é sua. Entendeu a diferença? Entendi. Ô, Perfeito. Bia, Oi. eu já vi um vídeo que Hum. um cara chegou com um carro novo, né? Aí quando ele subiu, um velhinho pegou e martelou o carro dele inteiro. Inveja, né? Então, a inveja também é um dos 7 pecados capitais, né? Então, imagina, não, é proibido sentir inveja, né? É proibido cobiçar as coisas dos outros. Mas eu estou desejando ter aquele carro, se eu não posso ter aquele carro, ele também não vai ter. Vou lá martelar o carro e destruir o carro, né? Bia, Isso vai ser ético? Não é, porque eu, teoricamente, acredito numa coisa, mas eu não pratico aquela coisa. Pois não. Diana. Quem está falando? Uma vez, alguma pessoa, que eu não sei quem pegou uma chave e começou a escrever uma coisa sem sentido, tipo 2G, sabe? No carro do meu pai. Então, às vezes pode ser uma pessoa que não tem nada que fazer, né? Pode ser uma pessoa à toa na vida, como diz meu pai, ou pode ser alguém que estava cobiçando o bem alheio, né? Certo? Então, pessoal, o judaísmo foi essa primeira religião monoteísta ética da história. Ou seja, é uma religião que tem a crença em um único Deus e esse Deus ditava as normas de comportamento e exigia que as pessoas se comportassem da forma como ele ditava as normas, ok? Só que é o seguinte, pessoal, essa divisão dos reinos, né, de Israel, eles entraram em declínio, tá? Então os hebreus adotavam o judaísmo, tal, tanto no reino de Israel quanto no reino de Judá. Só que houve alguma coisa em que esses dois reinos acabaram, eles foram desfeitos. O que levou ao declínio dos reinos dos hebreus? Então vamos observar. Por volta do ano 720 a.C., o reino de Israel, que é esse azulzinho aqui, esse reino, essa área, começou a ser invadida por um grupo chamado de assírios. E aí, os hebreus que habitavam essa região do reino de Israel foram aprisionados e escravizados e levados para outras áreas, certo? Então, os hebreus tiveram que abandonar essa região aqui do reino de Israel, certo? Por quê? Porque eles foram presos e escravizados pelos assírios. Tudo bem? Então, e por volta do ano 720 a.C., o reino de Israel acaba. E aí continua existindo o reino de Judá. Só que lá por volta do ano 586 a.C., essa área também começa a ser invadida, agora por um grupo chamado de babilônicos, certo?
Esses babilônicos chegam aqui em 586 a.C., vão pegar os hebreus que habitam o reino de Judá, vão aprisioná-los e vão levá-los para outras áreas para serem escravizados. Só que o que acontece? Os babilônicos, quando aprisionaram os hebreus que estavam aqui e levaram eles para outras áreas, eles permitiram que esses hebreus continuassem a desenvolver as suas atividades e culturas religiosas, tá? Enquanto que os hebreus do reino de Israel, quando foram aprisionados, os assírios não deixavam eles fazer os cultos, eles fazerem as orações deles, ok? Então, somente os hebreus do reino de Judá que puderam, mesmo sendo aprisionados e escravizados, a continuar seguindo com o judaísmo, tá bom? E aí, quando a gente fala em judaísmo, a gente está falando daqueles que são de origem de Judá. Ou seja, quando eu falo, fulano é judeu, significa que aquela pessoa, ela é um descendente dos hebreus que vieram do reino de Judá. Só que hoje em dia, quando eu falo que uma pessoa é judeu, é judia, essa pessoa ela tanto pode ser um descendente de alguém que veio do reino de Judá, quanto eu posso falar daquela pessoa que segue a religião judaica, que adota o judaísmo, tá? Então, por exemplo, eu, Bia, sou judia, eu sigo o judaísmo. Mas, Bia, seus antepassados vieram do reino de Judá? Não, eu só adoto o judaísmo, tá? Então, é um exemplo para vocês. Então, a palavra judeu pode ser utilizado de duas formas. Lembre-se disso que pode cair na nossa prova. A palavra judeu pode ser utilizada para falar daqueles que vieram lá da região do reino de Judá ou aquele que segue a religião judaica. Tudo bem? Certinho? Quem estava com a mão levantada aí eu não vi. Pode fazer a pergunta. Eu. Eu quem? Lucas. Lucas. Os hebreus, o calendário dos hebreus começa quando Judas ele foge de algum lugar, né? Não. O calendário dos hebreus ele está relacionado à fuga dos hebreus lá do Egito. Acho que não é. Eu acho que era uma pessoa específica também. Não, é um fato. O fato é a fuga deles do Egito, tá bom? Judá não tem nada a ver com Judas, não. Judas surgiu bem depois, inclusive. Tá bom? Depois que Cristo nasceu, que a gente está falando de um período antes de Cristo. Tudo okay? bem. Certo? Desculpa ficar perguntando muito. Então, não, pode perguntar. E aí, turma, eu quero até aproveitar esse gancho, né? Sempre que houver dúvida, sempre que você quiser contribuir com alguma coisa, pergunte, participe da aula, tá? Porque vamos pensar o seguinte, como que eu vou saber, vou citar você de exemplo, tá, Lucas? Como que eu vou saber se o Lucas, ele tá conseguindo entender, acompanhar meu raciocínio? Através da participação. Então, se você tiver vergonha de abrir o microfone e falar, manda lá no bate-papo, tá? Que aí você vai mandar para mim, aí eu vou conseguir ler o que você está escrevendo, tá bom? Certo? Então, sempre que você quiser contribuir com alguma coisa, pode abrir o microfone ou então participar lá no bate-papo. Bia. Oi. Bia, o áudio tá alto ou baixo? O seu tá bom para mim, tá certinho. Tá dando para ouvir e compreender perfeitamente. Meu áudio tá baixo para vocês? É porque aqui no microfone o verdinho fica lá para baixo. Aí eu acho que o áudio tá muito baixo. Não tá não. Tá perfeito. Tá dando para ouvir muito bem, viu? Tem medo de ser muito alto, sabe? Não tá não. Tá muito bom. Tá dando para ouvir certinho. Perfeito. Ok? Agora, se o meu áudio estiver baixo, alguma coisa assim, vocês me falam que eu ajudo, tento arrumar aqui. Beleza? Então, vamos lá. Tem gente que me mandou, Bia, eu não consegui entender direito. Então, vamos lá. Entender. Antes, o reino de Israel era um só, certo? E quando Salomão morre, esse reino é dividido em duas partes, não é? A parte de cima, reino de Israel, e a parte de baixo, reino de Judá. Perfeito? Igual tá aqui no mapa.
Só que houve um momento em que esses reinos, eles deixaram de existir. E a gente vai entender por que esses dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, deixaram de existir, ok? Então, esse azulzinho aqui é o reino de Israel. Esse reino começou a ser atacado pelos assírios, certo? Esses assírios conseguiram fazer muitos ataques no reino de Israel e o reino de Israel não conseguiu se defender, até que os assírios conseguiram pegar os hebreus que habitavam aqui o reino de Israel, aprisionaram esses hebreus e tiraram eles daqui para serem escravizados na terra dos assírios, certo? Então, quando os assírios, por volta de 720 a.C., invadem o reino de Israel, esse reino deixa de existir, porque todos os hebreus que sobreviveram foram aprisionados e escravizados, certo? Um tempo depois, né, aqui o reino de Judá também começou a ser invadido. Só que não foi invadido pelos assírios, foi invadido por um outro grupo, foi invadido pelos babilônicos, certo? E aí, por volta do ano 586 a.C., esses babilônicos invadem aqui o reino de Judá, aprisionam os hebreus e levam os hebreus para a terra deles para serem escravizados também. Só que qual que é a diferença do que os hebreus do reino de Judá e os hebreus do reino de Israel vivenciaram? Os hebreus do reino de Israel, quando eles foram aprisionados e escravizados, eles não puderam continuar realizando seus cultos religiosos, não puderam continuar rezando. Enquanto que aqueles hebreus que foram aprisionados no reino de Judá, eles puderam continuar rezando, fazendo seus cultos religiosos, certo? Tudo bem? Então, a gente pode dizer, se hoje existe algum judeu, é porque os hebreus do reino de Judá continuaram exercendo a sua religião. Os babilônicos permitiram que eles continuassem com a sua cultura e com a sua religião. Beleza? Certo? E aí, eu disse para vocês que os judeus são aquelas pessoas que hoje em dia a gente fala que segue o judaísmo, não é? Só que é o seguinte, quando a gente começou a falar da palavra judeu, eu estou falando que judeu é um hebreu ou um descendente de hebreu que veio do reino de Judá. Só que hoje em dia, muitas pessoas que seguem o judaísmo não são descendentes daqueles que vieram do reino de Judá. Quem que são os judeus hoje? Pode ser aqueles que vieram, né, lá do reino de Judá, como pode ser utilizada essa palavra, judeu, para falar daquela pessoa que segue o judaísmo, que tem essa religião, certo? Tudo bem? Então, pessoal, perfeito, tá? Tudo bem? O reino de Israel se separou, porque eles não aceitaram com que o reino ficou. Eles não chegaram a um consenso, né, para ver quem é que governava. Cada tribo achava que um deveria governar o reino de Israel. E aí, como eles não chegaram a um acordo, esse reino de Israel foi dividido. E aí a parte norte ficou chamada de reino de Israel e a parte sul, reino de Judá. Tudo bem? E aí, então, pessoal, o que a gente está percebendo? Que os judeus, eles acabaram, então, indo embora, certo? Só que, né, por que eles foram embora? Eles foram embora porque tanto os hebreus do reino de Israel quanto do reino de Judá foram aprisionados, certo? Só que, por volta do ano 539, um cara, a gente já estudou ele, Ciro o Grande, o rei dos persas, dominou toda essa região aqui, ó, certo? Inclusive onde era o reino de Israel e o reino de Judá. E aí o Ciro, o rei dos persas, permite que os judeus do reino de Judá, que tinham sido aprisionados, pudessem voltar para essa região aqui, certo?
Então, lá no ano de 586, os hebreus do reino de Judá tinham ido embora porque foram escravizados. Só que no ano 539, eles puderam voltar para o reino de Judá. E ali eles ficaram por mais de 700 anos, tá? Só que Ciro exigiu para que eles pudessem ficar ali, tivessem que pagar impostos a ele. E aí os judeus, eles acharam muito bom. Eu posso voltar à minha terra, mesmo que eu tenha que pagar impostos. Então, lá em 539 a.C., os judeus voltaram para o reino de Judá, ali se instalaram e continuaram pagando impostos para Ciro, certo? E eles se fixaram ali até por volta do século II. Só que, por volta do século II, os romanos começaram a invadir as áreas dominadas por Ciro, inclusive aonde estavam os judeus, certo? E aí, os romanos começaram a atacar, a aprisionar, a matar muitas pessoas, inclusive os judeus que estavam ali. Vocês acham que os judeus iam ficar ali tranquilinhos, sabendo que a qualquer hora podia entrar um militar romano na sua casa e te matar, matar seus filhos, matar seus pais? Não. O que acabou acontecendo? Diante dessa violência que os romanos estavam fazendo, esses hebreus, esses judeus, começaram a fugir dali para preservar a sua vida. Essa imagem que eu coloquei aqui, ó, mostra essa fuga dos hebreus dos romanos lá por volta do século II, tá? Por que eles estavam fugindo mesmo? Porque os romanos estavam agindo com muita violência para conseguir dominar essa área. Essa fuga dos hebreus para várias partes do mundo se chama diáspora, tá? Então, diáspora foi o processo de dispersão. O que é dispersão? Espalhar, né? Foi o processo de dispersão dos hebreus para várias regiões do mundo. Por que eles se espalharam para várias regiões do mundo? Porque o local onde eles estavam estava sofrendo com muitas invasões. Tá? No século II, quem é que estava invadindo mesmo o reino de Judá? Os romanos, tá? O governo do Império Romano determinou que eles pudessem ser escravizados novamente. Para evitar que isso acontecesse, eles acabaram fugindo. Então, a dispersão dos hebreus ficou conhecida como diáspora. Perfeito? Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, sobre o que foi a diáspora? Não. Não? Tudo certinho? Então, ótimo. Pessoal, então a nossa aula já está caminhando para o final. E aí, o seguinte, né? Para a aula de hoje, eu queria que vocês focassem bem o que foi essa diáspora, como é que foi a divisão dos dois reinos, né? Do reino de Judá e do reino de Israel. Como que esses dois reinos se desfizeram, né? Por que motivo? Ficou bem claro isso? Por que o reino de Israel ele desfez? Como que foi dividido? Por que esse reino foi dividido? Tá tudo certo sobre isso? Sim? Ou Sim. não? Então tá. Ó, prestem atenção. Vou colocar lá na sala de aula, no Google Sala de Aula, na sala de aula virtual, tá? Uma tarefa para vocês fazerem. Vocês terão até a sexta-feira para fazer, tá? Até a sexta-feira, beleza? Lá no Google Sala de Aula. São 2 perguntas lá, tá bom? Já vou disponibilizar agorinha para vocês lá na nossa sala de aula virtual, beleza? E eu vou pedir para que vocês façam para a nossa próxima aula a página 45. Então, vocês têm 2 coisas para fazer. A página 45, e na sexta-feira a gente vai fazer a correção dessa página, certo? Então, tem que fazer até quinta-feira, né? Agora, o do Google Sala de Aula, para a nossa sala de aula virtual, vocês vão poder fazer até a sexta-feira à tarde. Tudo bem? Ok? E o link vai estar disponível aonde? Ó,
eu vou o link, não tem link nenhum. Você já acessou a sala de aula virtual, não acessou? É sempre entrar naquele linkzinho que eu passei para vocês, senão eu posso colocar de novo. Tá? Você já entrou naquela sala de aula virtual, não entrou? Então, só sempre entrar nela de novo, tá? Você pode mandar de novo, porque... Mano, então é o seguinte, assim que a aula terminar de ser gravada, eu coloco o link dessa aula gravada no SAS Conecta, coloco o link da sala de aula virtual, tá bom? Certinho? Tá combinados assim? Então, eu vou disponibilizar agorinha para vocês a aula gravada, o link da aula virtual para vocês fazerem a tarefa até sexta-feira de tarde. E que página que tem que fazer para sexta-feira? Alguém prestou atenção? 45. 45. Perfeito. Essa página 45 vai falar sobre os hebreus, como eles se organizavam antes da unificação do reino de Israel, como que o reino foi dividido, como que essa religião monoteísta ética foi formada, tá? Então, quem prestou bem atenção nessa aula vai conseguir fazer facinho essa atividade. Vou colocar também lá na página inicial da sala de aula virtual esses slides que eu utilizei com vocês que nós encerramos hoje, tá bom? E aí, quem quiser consultar para fazer atividade, pode consultar, beleza? Então, página 45 e a sala de aula virtual, perfeito? Para finalizar, tem gente que ainda não me mandou o nome lá no bate-papo. Vai lá no bate-papo e me manda o seu nome, certo? Tem gente que ainda não mandou, então você leva falta, ok? Pessoal, os demais, se alguém quiser interromper para ir tomar uma aguinha enquanto não começa a próxima aula, pode ir, tá bom? Quem não mandou o nome ainda, por favor, mande o nome, tá bom? Gente, beijos, fica com Deus. Estou morrendo de saudade de todos vocês, viu? Até sexta-feira, se Deus quiser. Quem não me mandou o nome, manda antes de sair, tá bom? Repetir? Tchau, gente. Beijos. Tchau, Lucas. Mas aí, Oi, Lucas? travou a tarefa? Travou para mim. A tarefa, Lucas, a tarefa vai ser a página 45 da apostila, certo? Para sexta-feira. E eu vou colocar na sala de aula virtual uma tarefa também para sexta-feira, ok? Só que essa tarefa vocês vão poder fazer até sexta-feira à tarde. Se você fizer antes, tudo bem, ok? Então, são duas coisas, a página 45 e a sala de aula virtual, ok? Certo, Lucas? Certo. Ah, então tá bom. Eu vou liberar a aula daqui a pouquinho para vocês, tá? A atividade na sala de aula virtual, tá bom? Ó, beijo, gente. Tchau. Tchau, Bia. Tchau, beijo. Mas antes, você pode ler meu chat? Você mandou alguma coisa agora para mim? Ah, eu já li. Muito obrigada, viu? Adoro você também. Tchau. Tchau, beijo. Fica com Deus, gente. Tchau.